2. Provérbios, capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria do teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Certamente que ninguém faz um curso ou ninguém deixa de aprender nada se não houver uma utilidade. O curso da autoescola, chamado CFC, lá se aprende para não errar, para não ser multado e para levar as pessoas em segurança. Todo aprendizado visa um benefício. Nesse capítulo, Salomão, como estava falando com esse chamado filho meu, ele trata com o filho para se guardar da ganância ao dinheiro. Ele fala para o filho que é necessário que ele ouça a sabedoria, porque aqueles que não ouvem a sabedoria vão perecer, vão morrer espiritualmente. Mas aqui, Salomão está ainda ampliando o seu ensino, colocando possibilidades, condições a esse filho. E Salomão descreve aqui para nós os benefícios de seguir a sabedoria. Ele mostra que aqueles que estão dispostos a serem instruídos, disposição, ouvir, eles podem, através dessa disposição, adquirir conhecimento e adquirir graça, favor de Deus, e vão obter de Deus, na verdade, aquilo que eles procuram. Querem conhecimento, vão obter conhecimento. Querem graça, vão obter graça. E vamos tratar hoje aqui apenas até o versículo 9. Ele mostra também, prosseguindo o capítulo um pouco, eles vão dizer que esse conhecimento vai preservar o filho, vai livrar dos perversos, vai livrar também da mulher perversa, e na verdade eles vão estar guiados e protegidos por toda a vida. O sábio aqui, ele se preocupa não somente em ouvir a palavra, mas aceitar. A gente pode ouvir muita coisa, muita informação, mas o difícil é aceitar isso como verdade. O apóstolo Paulo diz: digno é esta palavra, e diga de toda a aceitação. Nós temos que aceitar as palavras, temos que ter ela como preciosa, guardar a palavra e aceitá-la como preciosa. E a primeira condição aqui que ele coloca para o filho é que, na verdade, o templo de Salomão tinha como a principal tarefa era guardar a palavra. A palavra estava lá guardada, os rolos estavam guardados no templo. E ali, o mais precioso, como hoje também é no culto cristão, o mais precioso na igreja é a palavra, que vai ser pregada. O maior tesouro da igreja é a palavra. É através da palavra que o ser humano é educado. É através da palavra que ele é salvo. É através da palavra que ele é santificado e ele é purificado pela palavra. E pela palavra ele espera, ele vigia a volta de Cristo. Então, filho meu, guarde a palavra. Ame a palavra. Aceite essa palavra. Essa primeira
fala sobre isso, primeira parte. A segunda parte fala do livramento da palavra. Quando os israelitas do templo lá do Antigo Testamento, quando rejeitaram a palavra, não aceitaram a palavra, rejeitaram Deus, o Senhor também não os protegeu. Se a palavra não estava nem no templo, sendo pregada, e nem o povo guardava a palavra, o Senhor também não guardou. Não faz sentido nós, como cristãos, pedir de Deus alguma coisa, algum livramento, se dentro de nós não houver palavra. Há um jargão muito conhecido, adesivado até em carros. Senhor Deus, Deus, me livre de todo mal, amém. Até tatuado no braço. Deus, livrai-me de todo mal, amém. Ok. Não, ok, coisa nenhuma. O Senhor só o livra do mal, o Senhor só preserva quem na verdade um dia já recebeu ele, pela palavra. Na verdade, a morada celestial, aquele lugar de Deus, aonde as pessoas que vão entrar no céu serão guardadas por Deus, só estarão lá aquelas que um dia guardaram a palavra e preservaram a palavra. Deus é justo. Quem guardou a palavra, ele também guarda. Bom, essas palavras de Salomão, aqui ele fala, as minhas palavras que está falando, são todos os ditos de Salomão em todo o livro de Provérbios. Quando ele diz assim, honra o teu pai, ali é a palavra de Salomão. Quando ele fala, honra ao Senhor com as suas primícias, ali é a palavra. Quando ele diz assim, vai ter com a formiga o preguiçoso, ali é a palavra de Salomão. Olha, isso é mandamento. Enfim, são muitas palavras de Salomão como mandamento. As palavras são do Senhor. As palavras são colocadas a Salomão e agora ele transmite aos pais. Irmãos, quais são os meios para o povo de Deus receber essa palavra de sabedoria? Em primeiro lugar, devemos aceitar a palavra. Aceitar. E para aceitar a palavra, o coração humano não quer aceitar a palavra, somente aquilo que convém. E quando convém? Somente com o novo nascimento. O apóstolo Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que muitas vezes você vê alguém que não obedece a palavra, não entende a palavra, não aceita a palavra, e só há uma explicação: não nasceu de novo. Alguém que não obedece a palavra é porque não nasceu de novo ainda. O texto nos fala de prestarmos a atenção, versículo 2: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração. Na verdade, o homem não deve criticar a palavra de Deus em nenhum momento. Ele não deve duvidar, mas pelo contrário, ele deve se dobrar à palavra, ele deve se ajoelhar, ele deve se reverenciar a tremenda palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para nós, ela reina soberanamente, e através da palavra o Senhor governa as nações. Os homens são convertidos pela palavra. A palavra deve ser atendida. Muitas coisas sábias podem se achar em toda a Escritura. Na vida de José, por exemplo, atitudes sábias. Na vida de Davi, sábias. Na vida dos profetas, através da sabedoria deles, aprendemos a como podemos servir a Deus. É essa sabedoria que está dizendo aqui. Busque modelos, busque pessoas sábias. Aceitamos a palavra, prestemos atenção na palavra. Toda a revelação é sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo nos diz em sua carta: toda a Escritura é inspirada de Deus, por Deus, e útil para ensino. Toda a Escritura. Nós ensinamos as crianças através de histórias. Ali está a sabedoria de Deus. Como os profetas enfrentaram situações, os milagres, atitudes corretas,
No versículo 3 nos diz que para aceitarmos essa palavra não é fácil. Olha só o que diz no versículo 3: se clamares. Devemos clamar a Deus: Senhor, me ensina essa palavra, me ajude a enxergar essa palavra. Como o salmista diz: desvenda-me os meus olhos para que eu possa amar essa palavra. A palavra de Deus deve ser buscada. Muitos não entendem a palavra de Deus porque não buscam. Em primeiro lugar, não aceitam. Segundo, não buscam o entendimento. No culto cristão, sempre é lido a palavra, alguém ora buscando iluminação. E depois é expresso um cântico para que aquele cântico ilumine a nossa mente e entendemos o que está sendo pregado. Não é fácil, não é matéria fácil entender a palavra. Irmãos, prestar atenção na palavra, clamar. E o versículo 4 ainda nos diz alguma coisa interessante também. Temos que empregar o nosso esforço para aceitar a palavra. Estudar a palavra. Quando foi a última vez que você estudou a palavra? Ler a palavra, aceitar a palavra, a gente aceita muitas informações. Notícias, filmes e novelas nos prendem a atenção, nos hipnotizam muitas vezes. Mas a palavra, que é fonte de vida, é negligenciada. Não nos chama tanta atenção a palavra de Deus. A palavra de Deus, antigamente, era o livro dos crentes. Os crentes amavam a palavra de Deus e faziam a questão de decorar versículos e textos, porque amavam a palavra. Hoje a palavra, ela é desprezada. Somente os benefícios da palavra, não é? Aquilo que elas podem lhe proporcionar de proteção, de bênção. Mas a palavra, aqui, como está dizendo aqui no versículo 4, se buscares essa sabedoria como a prata. Não buscar comprar a prata. No tempo de Salomão, como ele comprou quase todo o ouro que havia na época, a prata se tornou escassa. Então ele diz o seguinte para esse filho aqui, e diz para nós: a palavra não é somente comprar, adquirir conhecimento, é você cavar, é você ir atrás. Quando você foi por sua conta, e aí está a questão protestante do livre exame, você mesmo ler o texto, você buscar ali as palavras, o conhecimento, o que diz o autor, o que quer dizer e o que faz a diferença na minha vida. Realmente é uma volta. Estamos comemorando o tempo da reforma, o mês da reforma. Foi realmente pessoas que buscaram na palavra o sentido da vida. O porquê das coisas políticas da Igreja Católica Romana? Buscaram na palavra, questionaram a sua época, e foi justamente pela palavra. Vamos para a palavra? Vamos buscar o que a Escritura realmente diz, não o que a Igreja Católica diz, mas o que a Bíblia diz. Estudar a palavra requer esforço e fadiga. Você está cansado? Como é o seu cansaço? É de buscar a palavra? De se inclinar à palavra e dizer o seguinte: olha, eu li, reli e me senti abençoado. Eu gastei horas. Quando foi a última vez que a igreja fez um grande simpósio, um grande seminário, eu gastou tempo lendo a palavra, ou num debate, ou até em gincanas, não é? A igreja em si, em geral, tem negligenciado o estudo da palavra. E aquelas que estão estudando a palavra se saem bem, se tornam sábias e podem se preservar do mal. Estudar a palavra tem recompensa, tem livramento.
Então, se você fizer isso, filho meu, você vai entender. Versículo 5: então entenderás o temor do Senhor. Muita gente não sabe o propósito de Deus em sua vida. Por que Deus permite a fome na África? Por que Deus permite as seitas? Por que Deus permite o sofrimento em minha vida? Vá à palavra e conheça quem é Deus. Ele é soberano, Ele tem um plano. Porque as pessoas rejeitam a palavra. Vá na palavra e perceba que Deus revela a palavra a alguns. E a outros Ele, pela sua misericórdia, pelo seu plano, Ele não revela. Ele é soberano. Há um plano. Ele escolhe quem quer, Ele chama quem quer, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E essa informação está na palavra de Gênesis Apocalipse. Vemos ali os atributos de Deus. Você entenderá o temor do Senhor. Para que entender o temor? Para como adorá-lo, para como servir. Irmãos, se aceitarmos a palavra, se buscarmos a palavra, se orarmos pela palavra, poderemos saber como servir a esse Deus da palavra. Irmãos, aqui no texto diz que ele, versículo 6, porque o Senhor, Ele dá sabedoria e da sua boca vem inteligência. Veja, mas se Deus dá, por que temos que buscar? Porque é regra do reino. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. Irmãos, que triste seria uma criança, e é uma criança que não tem apetite. E você vai lá e coloca vitaminas, para que adquire apetite. E as vitaminas, esse estimulante, vai fazer com que ela sinta fome. A mesma coisa, Deus envia para nós palavras de vitaminas para que você tenha fome, e fome de Deus, e fome da palavra de Deus. Ele reserva a verdadeira sabedoria para quem? Para todos? Não. A verdadeira sabedoria, o tesouro, é para aqueles que querem. Interessante. Imagine um grande hospital com os melhores médicos, os melhores enfermeiros, os paramédicos, anestesistas, e ali está um paciente. Ele diz o seguinte: eu não quero ser curado. O problema está no hospital ou no paciente? O problema está no paciente. Muitas pessoas não conhecem a Deus, não sabem como servi-lo, porque justamente não vá até Ele para servi-lo, para adorá-lo, e enfim, para ser curado. Essa sabedoria é para conhecer, para entender. Para que lemos a Bíblia? Para conhecer. Para que lemos a Bíblia? Para entender. Lemos a Bíblia para conhecer, para entender e para não tropeçar. Irmãos, triste é aquele, e infeliz é aquele que ouve a palavra e não guarda. O Senhor Jesus, na última parte do sermão que pregou lá no monte, Ele diz aqui: olha, eu vou dizer àquele que ouviu as minhas palavras e guardou. Veio a tempestade, veio a chuva, desceu os montes, e a sua casa não abafou, porque guardou a minha palavra. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não guarda, vem a tempestade, vem a crise conjugal, vem a crise financeira, vem a crise espiritual, e grande é a sua queda. Para que ouvir a palavra? Para que frequentar a igreja? Justamente para isso. Quando vir o dia mal, você ser considerado como aquele que é reto, aquele que não se abala, aquele que é intrépido, aquele que está firme. Então você
vai entender todos os caminhos de Deus. Olha só, versículo 8, ele guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Veja, conhecer a palavra, ela, conforme o salmista diz, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, que mundo nós vivemos? Mundo de trevas, ignorância espiritual, corrupção, engano, mentiras. Como saberemos? Como poderemos viver nesse mundo perverso se não for por meio da palavra? Ela que me ajuda as minhas decisões, as suas decisões. Como orientar o seu filho? Se não for por meio da palavra, vai valer a sua opinião? Vai valer a opinião de algum psicólogo, de algum educador, de algum hacker, de algum DJ, de alguém da moda? Não. A palavra é a que fundamenta a nossa vida. O fundamento está na palavra. Temos que aceitar, temos que buscar e temos que viver na graça de Deus. Por quê? Versículo 6 e versículo 8 nos diz novamente: o Senhor dá a sabedoria, porque o Senhor dá a sabedoria, não vem da vontade humana. Como o Senhor nos dá sabedoria? Por meio da pregação. Da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Irmãos, o Senhor reserva para os humildes a sua palavra. Somente aquele que, como nós cantamos aqui, careço de Jesus. Aquele que se considera miserável, pobre, indefeso, o Senhor prepara um banquete. Para aquele que diz assim: eu não sei o que fazer, o Senhor prepara uma bússola, um guia. Aquele que se considera fraco, Paulo diz: quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. O Senhor não está esperando de nós supercrentes, mas pessoas humildes. O Senhor espera dos seus filhos a humildade, porque o Senhor resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Irmãos, a mente que aceita essa palavra está protegida. Irmãos, o Senhor quer formar em nós um caráter. A preocupação de Deus aqui, falando com Salomão, é que esse filho tivesse caráter. Dentro de nós, a necessidade de sermos reeducados. O homem caiu em pecado. Está pervertido, está corrupto o seu coração, a sua mente. O Senhor quer que os seus filhos desejem, como o apóstolo Pedro disse, desejai ardentemente, como recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que vos dê crescimento. As palavras carinhosas desse sábio falando: filho meu, se aceitares a minha palavra. Podemos ter 3 princípios importantes nesses textos. A sabedoria de Deus requer de nós aceitar a palavra. Aceite a palavra, irmão. Aquilo que Deus tem falado no seu coração, por meio dos profetas, dos escritores. Aceite, tenha compromisso. Aqui, veja no texto compromisso. Busque, cave, se comprometa, abrace a causa. Irmãos, quantas vezes você foi exortado com essa palavra? Irmãos, tenha compromisso. Assuma a responsabilidade, jovem. O que você pode fazer pelo reino? Irmãos, quantos membros de igreja existem? Muitos nas igrejas. Os crentes chamados crentes nominais.
Mas quantos, na verdade, têm compromisso? Aceitam a palavra, creem na palavra, sim. Mas o compromisso? A atitude. E a sabedoria requer de nós crescer na graça de Deus. Irmãos, somente Deus, com a sua graça, pode nos mover a aceitar essa palavra. Somente Deus. Nós não queremos. É Deus movendo. Somente Deus pode fazer com que cada um de nós, cada crente, tenha compromisso. Somente o favor de Deus. Irmãos, aquele que aceita a palavra de Deus no coração é aquele que já foi regenerado. Se um dia você já foi regenerado, nasceu de novo, você não pode ser rebelde. Você não pode dizer assim, eu não vejo desse jeito, eu vejo de outra maneira. Você já confessou Jesus como seu Senhor? Aceitar publicamente, eu creio nessa palavra, eu morro por essa palavra, eu sofro por essa palavra. Você já fez isso? Buscar pelo conhecimento de Deus, aceitar, buscar, e que eu busque o que é justo, e que eu ande na presença de Deus. Irmão, que caminho você tem seguido? Aliás, o que você tem buscado? Buscar a sabedoria muito mais do que o trabalho. Muita gente se afadiga, se estressa pelo trabalho, pelos bens, é necessário. Mas Salomão, que sabia o que era ser rico, ele sabia o que era ser rico, disse para o seu filho, olha, é importante buscar riqueza, é super importante, tesouros, ajuntar sim. Mas nada é inigualável e excelente do que a palavra. Jesus disse em sua palavra, ajuntai, pois, tesouros no céu, e não na terra, onde a traça e o ferrugem corrói e o ladrão rouba. Irmão, irmã, muitas vezes a nossa depressão física, a nossa incompreensão, nosso cansaço, não está pelo nosso falta de compromisso, a nossa revolta em si. Eu estou revoltado porque não aceito a palavra. Estou revoltado porque não consigo ser mais crente. Não, a nossa não aceitação é justamente porque não conseguimos adquirir nossos alvos terrenos. Nossos planos são frustrados. Aí já é outra mensagem. Outra mensagem é: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo diz: não ficais ansiosos por coisa alguma, nem pela nossa vida, pelo nosso vestuário, mas buscai o reino de Deus, outras coisas que serão acrescentadas. Irmãos, o que eu estou fazendo com aquilo que eu já conheço da palavra? Essa palavra tem me transformado? A palavra que você tem ouvido na escola dominical, na pregação, você tem aceitado, tem feito de você um novo filho? Tem formado o seu caráter? Você pode dizer o seguinte: Deus tem me transformado. A minha família disse isso. O meu patrão disse isso. Que eu estou melhor. Eu estou progredindo espiritualmente. Como você pode afirmar isso? Deus tem abalado, tem mexido realmente com o meu coração, com a minha alma. Eu tenho notado, eu tenho notado. Não, você pode dizer isso. Você tem compromisso com essa palavra? Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai dizer o seguinte: transformai-vos, ali está no passivo. Aqui também. Deixe ser transformado. Deus quer transformar. Fique passivo nisso. Ele está trabalhando. Simplesmente aceite a palavra. Ele vai te transformar. Irmãos, o escritor diz lá em Hebreus, capítulo 12: sem santidade ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos, e essa explicação sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, nessa caminhada de transformação, de glória em glória, Deus está enviando para nós luzes da palavra, direções, para que a gente cresça. Como é ruim, é muito ruim você ver alguém que fez um curso, se preparou, um bom advogado, melhor faculdade, e não sabe usar a lei adequadamente, só perde causa. Irmãos, não sejamos assim. Um crente que conhece, foi criado no berço evangélico. Se é que pode existir esse termo, berço evangélico, berço cristão. A vezes se gloria, mas e daí? Isso conta? O apóstolo Paulo diz: nem todos os que são de Israel são realmente israelitas. Irmãos, não todos aqueles que se falam presbiterianos são realmente presbiterianos. E nem todos aqueles que são filhos de crentes realmente são crentes. Não se engane. Não sei corretamente se é isso. Se o sábio aqui falava com Roboão, seu filho. Roboão, o filho de Salomão, foi um fracasso. Ele ouviu essas palavras, leu essas palavras, e foi um fracasso como crente, como rei. Causou muita confusão. Isso serve para nós. Como você utiliza essa palavra, essa informação. Irmãos, um desafio para nós. Tenha confiança nessa palavra. Aceite essa palavra. Tenha compromisso com a palavra. E cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Se Salomão para nós apontou a sabedoria e não foi um bom exemplo, como pai, como marido, simplesmente nem tudo aquilo que ele disse ele realmente fez. Nós temos um exemplo maior: Jesus Cristo. Nós temos um exemplo aqui de um profeta, de um mestre, alguém que nos dá luzes, nos ilustram como servir a Deus, mas a revelação máxima de nós temos para nós: Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, o juízo de Deus. Você tem um modelo, e somente Jesus Cristo, nosso Senhor, pode te ajudar nesse período tão difícil da nossa vida, a sermos realmente sábios neste mundo tenebroso. Que o Senhor nos abençoe. Amém.